Essa resenha será gravada em preto e branco. A Última Dança de Chaplin, de Fábio Stassi, uma publicação da editora Intrínseca. Solta a vinheta! A Última Dança de Chaplin foi escrita por um autor italiano. Ele é conhecido como um dos autores mais talentosos da Itália. Além de A Última Dança de Chaplin, ele escreveu mais 3 livros que foram premiados. A Última Dança de Chaplin recebeu vários prêmios. O autor, Fábio Stassi, vive através de livros. Porém, apesar de premiadíssimo, ele não sobrevive como autor. Vive de livros, mas não como autor? Sim, ele trabalha em uma biblioteca. Esses dados me fizeram refletir. Até fora do Brasil, um autor não é tão valorizado. É difícil viver da escrita. O livro A Última Dança de Chaplin começa com o Natal de Charlie Chaplin, no ano de 1971. Chaplin está idoso. O seu filho tem 9 anos de idade. E a morte aparece para ele dizendo que vem buscá-lo. Chaplin não quer morrer, ele quer acompanhar a vida de seu filho. Então ele pede mais um tempo e estabelece um acordo com ela. Se ele conseguisse fazer com que a morte sorrisse, ele teria direito a mais um ano de vida. E a morte só viria buscá-lo em outro Natal. E ele teria que fazê-la rir no próximo Natal. Se ele conseguisse, ele ganharia mais um ano. A morte, a princípio, nega o acordo. Ela diz que nunca ri. Quem é capaz que alguém consiga fazê-la sorrir? Diante da negação, Chaplin meio que desiste. Mas em um gesto involuntário, a morte acaba rindo. Foi um gesto que ele não planejava, algo que acontece. E como ele conseguiu fazê-la rir, o acordo é estabelecido. Acaba-se o primeiro capítulo. Aí entramos no segundo capítulo, que é nomeado Primeiro Rolo. A história dá um salto temporal. Estamos no Natal de 1977. O filho de Chaplin agora tem 15 anos. E Charlie Chaplin resolve escrever uma carta para ele. Chaplin fala do seu acordo com a morte. Ele diz que a morte veio visitá-lo há 6 anos. E a partir daí resolve contar toda a sua história. Desde a sua infância até um certo momento de sua vida. Temos um trecho dessa carta. A carta é interrompida. Aí voltamos para um segundo Natal de Charlie Chaplin, no ano de 1972. Mais uma vez vemos a visita da morte e Charlie Chaplin tentando fazê-la rir. E ele consegue, ganhando mais um ano de vida. Esse capítulo encerra-se e voltamos para mais um trecho da carta, que é o segundo rolo. Observe o seguinte, esse livro vai estar sempre dividido assim. Nós teremos uma noite de Natal de Charlie Chaplin, onde a morte vem visitá-lo, tentando buscá-lo, mas ele consegue fazê-la rir e ele consegue mais um ano de vida. E o outro capítulo é um trecho de uma carta que ele escreve no Natal de 1977. Então, no livro A Última Dança de Chaplin, de Fábio Stassi, nós temos 2 histórias que estão ligadas. Eu esqueci de dizer que os encontros de Charlie Chaplin com a morte estão escritos na forma de roteiro. No início da minha leitura, eu achei meio desnecessário esses encontros do Charles com a morte. Eu achei que o autor poderia simplesmente ter colocado a carta de Charlie Chaplin para o seu filho e ter contado essa história. Os trechos da carta são bem interessantes, pois nós vamos vendo a criação do cinema. Temos algumas curiosidades daquela época. Eu imaginava que esse livro seria engraçado, mas a história de Charlie Chaplin é séria e ao mesmo tempo triste. Compartilhamos de seus sofrimentos na juventude. Nada foi fácil para Charlie Chaplin. Ele batalhou bastante para conseguir o sucesso. Um dado bem curioso foi que, no início de sua carreira, ele trabalhou com Stan Laurel. Stan Laurel? Será que é essa a pronúncia? Bem, se não fosse a pronúncia, eu quero dizer o seguinte. Ele trabalhou com o magro da turma Gordo e Magro. Depois eles se separaram e o magro encontrou lá o gordo e formou a dupla famosa que todos conhecem. Os capítulos que falam do encontro de Charles com a morte são bem curtinhos. Já os capítulos
que mostram trechos da vida de Charlie Chaplin são um pouco mais prolongados. Tendo em vista essa informação, algo ficou bem estranho nesse livro. Imagine só, poucas páginas ocupam-se dos encontros de Charlie Chaplin com a morte. A maior parte do livro se concentra nos trechos da carta de Charlie Chaplin. Agora pense o seguinte, Charlie Chaplin escreveu essa carta no seu último Natal, que ocorreu no ano de 1977. Vocês acham que em apenas uma noite ele conseguiria escrever uma carta desse tamanho? E uma carta escrita à mão? Bem, nessa parte o livro não foi nada convincente. No último capítulo, que é o último encontro de Charlie Chaplin com a morte, o final de nossa história, fazemos uma descoberta bem interessante e poética a respeito do cinema. Bem, eu não posso falar mais nada. Eu acho que até já falei demais. Tirando aquele defeito que eu já mencionei, no resto o livro é bem interessante. Acredito que os fãs de Charlie Chaplin vão se deliciar com a obra. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado por causa daquele defeito. Eu ficar o tempo todo pensando, nossa, ele está escrevendo essa carta, essa última carta de sua vida em apenas uma noite com essa história tão grande? Não, isso não é possível. Então isso estragou um pouco a minha leitura. Talvez outro ponto que salvou o livro foi que ele me fez refletir sobre a questão da morte e ressurreição. Mas, sinceramente, eu esperava muito mais dessa obra. Sabendo que foi um livro premiadíssimo, eu achei bem regular. Minha expectativa era alta. Se eu recomendo? Recomendo, mas não é aquela recomendação com vontade. Para o livro A Última Dança de Chaplin, eu dou 3 estrelas. Considero um livro regular. Mas, se por acaso vocês resolverem comprar a obra, resolverem se arriscar, na descrição desse vídeo eu deixo o link para a compra. Lembro que, comprando através desse link, você ajuda o canal Filósofo dos Livros, sem pagar nada mais por isso. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa por trazer um livro regular para vocês, mas mesmo assim, não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!